futebol, que tem uma vivência especial e um cara que eu tenho o prazer de ter da sua amizade há muitos e muitos anos, desde que eu era um garotinho lá, o professor Pedro Manta. Grande Manta, tudo bom, meu querido? Um grande prazer ter você aqui no Medalha do Cast. Tudo bem com você, meu irmão? Tudo tranquilo, Júnior. Um abraço, prazer é nosso de participar, bater um papo um pouquinho, né? Evoluir nos conhecimentos. Isso aqui é bom. Eu vou aprender muito com vocês, sempre aprendo, e principalmente com a sua experiência, né, Manta? Você já tem quantos anos de atividade como profissional? Júnior, mais de 30, né? Com certeza mais de 30, 36 por aí. A gente tá nessa luta, nessa labuta, né? Trabalhando com futebol, passagens diversas em alguns clubes do estado, fora do estado também. E sempre buscando conhecimento, né? Aprendendo. Cada momento você aprende, a gente já passou por tanta fase, né, do nosso futebol brasileiro, estadual. E a gente está sempre nesse dilema de conhecer e aprender. A gente vai falar de Copa do Mundo, mas antes disso, Pedrinho, eu queria saber de você o seguinte: como é que você está vendo a situação do futebol pernambucano no momento, né? Porque parece que a gente não gosta muito de analisar e de entender que a ficha demora a cair para a gente. Como é que você está vendo a situação do futebol pernambucano? Você analisa como esse momento do futebol pernambucano, quando a gente tem 2 clubes na Série D, né? Na verdade, tivemos, né? Porque hoje só tem o Maguari que está participando. Tivemos 3, na verdade, 4, na verdade, na Série D, né? Hoje só temos o Maguari que está participando e vai enfrentar o Iguatu. E temos 2 na Série B e 1 na Série C. Como é que você vê o futebol pernambucano nesse momento, Manta? A nível de série B, a gente vê que Náutico e Sport... Você baixar um pouquinho. Eu acho que vão brigar. Claro, o Náutico e o Sport não estão em um bom momento. É um campeonato longo, né? Onde você tem que ter grupo, plantel. Eu acredito que o Náutico errou um pouquinho ali na montagem e não ter, por exemplo, atacantes de lado. A gente não vê com tanta facilidade. Eu sei que o mercado também está complicado para isso. Mas eu vejo uma boa equipe do Náutico, é bem treinada por Hélio. Claro, não atravessa uma boa fase, um bom momento. O Sport agora, com a chegada do Dalpozo, eu acho que começa a dar a sua cara à equipe, né? Tem 2 bons plantéis, claro que precisa melhorar, porque é uma competição que eu vejo até meia nivelado, vamos dizer assim, não está tão nivelado, mas são equipes que vai brigar pela tradição, pela camisa, né? Pelo nome do estado. Deve se reforçar agora, tem uma abertura agora, né, velho? Tem uma abertura para inscrições e deve correr aí no mercado para dar uma movimentada. Você vê que não tem nenhuma equipe fora de série nessa competição. A gente acompanha para aqui, eu vejo alguns jogos, gosto das 2 equipes. Agora é um processo longo, né, cara? E você tem que ter peça de reposição. E às vezes as nossas peças de reposição, a nível de esporte e de náutico, deixa a desejar. Em relação à Série C, o Santa Cruz, com a chegada do Christian, deu uma levantada grande, né? O Christian é um amigo nosso, conheço bem, um treinador gaúcho. Até uns 20 dias atrás bati um papo com ele grande aqui. E um cara também estudioso, muito bom, fez curso com a gente na CBF. Um cara que hoje está na frente do Santa Cruz, deu outra montagem, deu outra roupagem ao Santa Cruz. Você vê que é uma equipe que tem uma marcação forte. Claro que ele está tirando leite de pedra, como a gente diz, né? Não é fácil, cara, com toda essa ação que está vivendo o Santa Cruz. Como sofre o Santa Cruz, né? Com uma torcida dessa, a gente não entende. De enganar aí com o SAF para lá, SAF para cá. E quem segura esse time é essa torcida, cara. Essa torcida, né? É o apoio do torcedor. Eu acho que o Santa Cruz vai brigar também na cabeça para buscar essa vaga, né? Esse espaço para voltar à Série B. Um clube da multidão, com a torcida que tem. Não pode ser Série C, né? Não pode. O ano passado conseguiu vir para a Série C, agora tem que sair, tem que chegar ali na Série B. A gente tem clubes com qualidade e com tamanho de estar na Série A, a gente sabe disso. Mas... Ô Pedro, falando um pouquinho aí do Christian que você estava falando, ele como um treinador que em princípio ele não tinha trabalhado no Nordeste, né? Começou agora a trabalhar no Nordeste. Eu queria saber de você 2 coisas. Primeiro, tem dificuldade do cara sair do Sul e vir trabalhar aqui no Nordeste? Essa é a primeira pergunta. E a segunda,
O Pedro, só aproxima um pouquinho mais o microfone, tá? Para você, para ficar melhor, por favor. Beleza? Boa. Pronto, show de bola. Aí, falando do Christian de Souza, né? Tem dificuldade dele sair do Nordeste e vir aqui para trabalhar, sair do Sul e vir aqui trabalhar no Nordeste? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, um treinador não é só treinador, né, Pedro? A questão financeira está afetando muito o Santa Cruz e ele precisa, de alguma forma, trabalhar isso na mente do jogador para o grupo não se perder. A primeira é claro que sim. Sempre você sai de uma região para outra, existe uma característica do jogar, né? Cada região tem uma maneira de jogar. É muito parecido a questão do como se joga lá no Rio Grande do Sul, no Sul, para como se joga aqui em Pernambuco. É muito um futebol de força, né? Eles ganham um pouco mais de estatura, muita bola aérea. E Cristo é um cara que trabalha muita bola aérea. Você vê que alguns gols do Santa Cruz saem dessa bola ali no primeiro pau, né? Fruto desse trabalho. Então, um cara que no primeiro momento ele sente sim tem que se readaptar a essa nova situação, né? O clima, né, muda muito, às vezes não parece para vocês, mas para a gente tá dentro de campo muda muito, o desgaste do atleta é maior, então você tem que ter toda uma postura, um posicionamento por trás para dar essa equilibrada, né, a nível de condição, de estrutura do clube. E com certeza é um cara que se adaptou a essa realidade. Santa Cruz está tomando forma, né? Você vê que não é um grande plantel, não tem tantos jogadores de destaque, mas o grupo, a unidade, né? Os jogadores estão comprando a ideia. Você vê que entraram aí no último jogo, se não me engano, contra o Ituano, né? De mão dadas. Aquilo ali mostra que o grupo está querendo, está fechado. E a segunda pergunta, cara, é um gestor, né? O treinador também ele tenta acabar os conflitos internos, né? Não é fácil ser treinador, você tem que gerir fora de campo, você tem que gerir pessoas, não é fácil hoje. Eu acho que a função mais importante do treinador, ele pode até entender de tática, saber de trabalhos, mas se ele não tiver o grupo na mão para gerir, para conseguir sanar esses problemas, fica difícil o andamento das coisas, né? Então o Santa Cruz vive um momento muito difícil. Não dá para entender o Santa Cruz passar por esse momento com a estrutura, com o tamanho que tem, né? Mas foi um clube que teve no passado direções, presidentes que danificaram o Santa Cruz, né? Acabaram com o Santa Cruz. E a gente torce para que ele coloque esse Santa Cruz no prumo aí, né? E consiga esse acesso para a Série B. E esse ano especificamente, assim, embora a gente tenha uma série de dificuldades financeiras, embora a gente tenha muitos problemas extracampo, eu acho que é um ano que é possível o acesso tanto na Série B quanto na Série C, né? Tanto para Náutico Sport quanto para Santa Cruz. Eu acho que a gente está vendo uma possibilidade, só precisa refinar algumas coisas, cuidar da parte financeira, da saúde financeira do clube para conseguir subir. Se o Santa pagar em dia até o final, eu acho que é a maior contratação que pode ser feita nesse momento, porque se pagar em dia, o Christian de Souza com a forma que ele está gerindo o grupo, eu acho que o Santa tem condição de subir para a Série B no ano que vem. Vamos falar um pouquinho de Copa do Mundo, Pedro Manta. Você como profissional da área e também como torcedor brasileiro, como é que você vê essa eliminação da seleção brasileira, Pedro? Júnior, cara, eu fiquei muito triste assim pelo desempenho da seleção no último jogo, né? Na verdade, em todos os jogos nossos, a gente não fez um grande jogo. Não tem aquele jogo que vocês, a gente viu que uma equipe bem treinada. Eu achei estranha a nossa postura no jogo passado. Uma equipe reativa o tempo todo, né? Deu a bola à Noruega, na verdade é essa, a gente deu a bola à Noruega. Tanto é que quase 66% de posse da Noruega contra 34% do Brasil, coisa assim, né? As estatísticas. Isso mostra que a gente perde a identidade. Eu não sou. Sei que o treinador é um monstro, é um cara campeão, Ancelotti, é um cara de um top de linha, a gente sabe disso, né? Mas seleção é diferente, cara. Não é um clube, você tem um dia a dia, né, Júnior? O dia a dia é importante porque você trabalha, vê os conflitos, estuda. E seleção não, você se reúne ali para uma semana, se reúne ali para 15 dias. É muito difícil.
E me deixou muito a desejar o que eu vi no último jogo, em alguns jogos também. Eu não vi uma jogada de bola parada, treinada, ensaiada. Isso, qualquer clube que qualquer treinador trabalha, ele chega para fazer algumas situações, triangulações em campo, movimentações de campo. A gente não tinha sequer passagem de lateral, né, Juninho? Não tinha passagem de lateral. Erramos na montagem, porque na saída do lateral direito lá, naquele jogo amistoso, era para se trazer um outro lateral, né? Fizemos uma Copa com um lateral do lado direito, que é bom jogador, o Danilo, mas como zagueiro, está muito tempo jogando como zagueiro no Flamengo, você sabe disso. E... Não sobe, não apoia, né, Pedro? Ele está muito mais precavido para marcar do que para criar. Pois é, cara, Danilo não passa, né? Eu nunca vi isso na minha vida, não. Uma seleção brasileira não ter lateral direito. Tem o Mateuzinho no Corinthians, tem tanta gente que poderia ir tomar aquele espaço lá, né? Eu não entendi. Eu vejo que às vezes o buraco é mais embaixo, sabe, Júnior? Eu acho que a gente está vendendo a nossa dignidade para esse modelo de se jogar europeu, uma ganância de querer imitar o europeu, e a gente está perdendo o refinamento do futebol brasileiro, a técnica do futebol brasileiro, a essência do futebol brasileiro, por essa busca aí, uma modinha dessa de... Não pode, Júnior. A gente hoje tem nas equipes brasileiras, chega a ter 10, 12 estrangeiros, cara. Isso é um absurdo, cara. Vê se um estrangeiro entra lá na Argentina. Você não tem estrangeiro jogando na Argentina, muito pouco. Eu acho que um ou dois, se não chega a um. E aqui é aberto, todo mundo entra, né? Já tem essa carrada de treinador estrangeiro. Sou nada contra ninguém, acho que tem espaço para todo mundo, cara, mas precisa se dar uma regra a isso, a gente precisa dar um basta dessa situação.